Introdução à biologia é o tema dessa videoaula. Meu nome é Leandro Santos e sejam todos bem-vindos ao canal Sinapse Biologia. Então, para nós já começarmos com o pé direito nesse nosso curso completo de biologia para o Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque dessa maneira você vai estar ajudando o canal a crescer e você também vai saber quando eu postar novas videoaulas para que você fique gabaritador total das questões de vestibular. Então, você me ajuda e eu te ajudo de volta. Uma via de mão dupla aí. Mas bora parar de alongar essa conversa e vamos começar a aula propriamente dita. Galera, primeiro negócio aí que eu quero que vocês escrevam. A biologia é a ciência responsável por estudar os seres vivos, por estudar a vida. E quando se fala de vida, uma pergunta vem à tona, que é essa bem aqui. O que é vida? E eu preciso ser sincero com você. A biologia, ela não tem um conceito pronto sobre o que é vida, mas a biologia, ela permite que você consiga distinguir o que é um ser vivo do que não é um ser vivo. E como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Através de uma série de características que são encontradas somente nos seres vivos, que são essas que eu coloquei aí na tela para você. Composição química, organização celular, respostas ao ambiente, reprodução e hereditariedade, metabolismo, nutrição, evolução e adaptação. Então, nessa aula eu vou apresentar para você cada uma dessas características. E aí, espera-se que no final de todo esse processo pedagógico você consiga já fazer a distinção entre o que é vivo e o que não é vivo. Show de bola? Então, vamos começar aqui a falar de cada característica dessa. A primeira é a composição química. Gente, todo ser vivo é formado por átomos. E não esqueçam que os átomos, eles são as unidades formadoras da matéria. É muito bacana porque quando você analisa um ser vivo, você percebe que existem alguns elementos químicos que são encontrados em abundância neles, que são os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Para você memorizar que esses elementos estão em grande quantidade na vida, lembrem da palavra chon, chon, chon. Esses elementos aí, eles vão interagir entre si para formar substâncias que vão compor os seres vivos. E as substâncias que formam os seres vivos, elas podem ser classificadas em dois grupos. No grupo das substâncias inorgânicas, que são a água e os sais minerais, e no grupo das substâncias orgânicas, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos nada mais é do que DNA e RNA. Não se preocupe, porque nós vamos ter uma parte bem grande aqui do nosso curso que vai ser dedicada somente ao estudo dessas substâncias que são encontradas nos seres vivos. Sossegado? Então, vamos para a segunda característica dos seres vivos, que é a organização celular. Pessoal, desconsiderando os vírus, tá? Tirando os vírus de conversa,
Todos os seres vivos são formados por célula. As células, elas são consideradas as unidades básicas da vida. O que eu quero dizer para você aqui nessa aula é que uma célula é a menor parte viva que eu encontro em um ser vivo. Simplesmente é isso. E, gente, quando se fala em célula, você precisa entender que na natureza existem dois grandes tipos de célula: as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas, elas são encontradas em seres vivos como as árqueas, as bactérias e as cianobactérias, enquanto que as células eucarióticas, elas são encontradas em seres como as algas, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Mas você tem que saber aqui nessa aula qual é a diferença básica entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Eu vou logo dizer aqui para ti. As células procarióticas são as células que não possuem núcleo, enquanto que as células eucarióticas são aquelas que possuem núcleo. Ai, professor, mas o que é o núcleo? Vou te explicar. Vou te explicar. Meus amores, o núcleo, ele nada mais é do que um compartimento que fica dentro da célula que é responsável por abrigar o material genético da célula. O material genético, ele é o responsável por determinar todas as características da célula. Ele é o responsável por dizer como é que a célula tem que ser e como é que a célula tem que funcionar. O material genético ele é representado pela molécula de DNA, que é um ácido nucleico, tá bom? Então, funciona assim. Na célula procariótica, não tem núcleo. Então, o material genético da célula procariótica, ele vai ficar numa região da célula que nós chamamos de citoplasma. Enquanto que a célula eucariótica, ela tem núcleo. Então, o material genético dela fica dentro do núcleo. Tá bom? Então, diferença básica entre célula procariótica e eucariótica é que a procariótica não tem núcleo e a eucariótica tem núcleo. Sossegado? Mas tem outras características que diferem um tipo de célula do outro. Aí, Leandro, que características são essas? Olha só, as células procarióticas, elas também não possuem organelas membranosas e citoesqueleto, enquanto que as células eucarióticas vão ter essas tais das organelas membranosas e citoesqueleto. Mas esse negócio aí nós vamos detalhar futuramente nas próximas aulas. Mas eu gostaria que você desse uma enxergadinha comigo aqui nessa figura que eu coloquei. Então, temos aqui de um lado a célula procariótica e do outro lado a célula eucariótica. Dá uma enxergada aí, ó. O DNA na célula procariótica, ele fica no citoplasma da célula, enquanto que na célula eucariótica, o DNA fica dentro do núcleo, guardadinho bem aqui. E é claro que através da figura você já consegue perceber que a célula procariótica ela é muito mais simples do que a célula eucariótica. É ou não é? É claro que é. Então, vamos para a terceira característica que é compartilhada pelos seres vivos, que nada mais é do que as respostas ao ambiente. Pessoal, todo ser vivo é capaz de responder de alguma maneira, a estímulos oriundos do ambiente externo a eles. E essa capacidade, ela é muito show de bola, porque ela garante a sobrevivência das espécies. É muito bom ser capaz de responder a estímulos ambientais. E eu trouxe aqui para você
alguns exemplos. Temos aqui a planta sensitiva, que é uma plantinha que, quando ela é tocada nas suas folhas, ela fecha os seus folíolos. Temos aqui as plantas carnívoras, que quando elas são tocadas, por exemplo, por um inseto, elas vão devorar o inseto. E temos aqui o ser humano, temos aqui a nossa espécie. Pessoal, se você pegar uma lanterna e acender ela em cima de um dos olhos, você vai perceber que a pupila desse olho, que está recebendo diretamente a luz, ela vai dar uma contraída. É isso mesmo, vai contrair. Enquanto que a pupila do outro olho, que não está recebendo tanta luz, vai ficar mais dilatada. Não sei se você sabe, mas a pupila ela é responsável por controlar a quantidade de luz que entra nos olhos humanos. Então, ela pode contrair ou ela pode dilatar. E isso vai acontecer em resposta ao estímulo luminoso, em resposta à luz. Então, aqui são só alguns exemplos. Mas entenda, dependendo da espécie e dependendo do estímulo, o ser vivo vai ser capaz de gerar uma resposta. Fechado? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos para a próxima característica. A quarta característica dos seres vivos é a reprodução e a hereditariedade. Hereditariedade. Olha só, a reprodução é o fenômeno que permite a formação de novos seres. É graças ao processo reprodutivo que novos seres vivos são originados. E, consequentemente, como a reprodução ela permite a formação de novos seres, ela também vai permitir a perpetuação das espécies. Porque uma espécie de ser vivo, ela só vai permanecer aqui no planeta Terra se ela conseguir se reproduzir e, ao longo do tempo, originar novas gerações. Concorda ou não concorda comigo? É claro que você concorda. Então, ó, é bem democrático, né? Claro que você concorda. Então, em geral, a reprodução, gente, ela pode ser classificada em dois tipos principais: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Olha a tabelinha que eu preparei para vocês. Mas ficou muito boa essa tabela. Você vai pegar e vai escrever no seu caderno toda essa tabela. Promete para mim? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários se você vai pegar o seu caderno, vai dar uma pausa aqui nesse vídeo e vai copiar. Coloca aí para mim, eu quero saber, me dá esse feedback. Então, galera, a reprodução assexuada é o tipo de reprodução que envolve apenas um progenitor, enquanto que a reprodução sexuada, ela geralmente envolve dois progenitores. Ai, professor, o que é um progenitor? Progenitor é uma maneira bonita de eu me referir a um indivíduo. É isso. Então, lembra assim, reprodução assexuada envolve apenas um indivíduo, enquanto que a sexuada, ela envolve geralmente dois indivíduos. A reprodução sexuada, ela só não vai envolver dois indivíduos em casos bem específicos, como, por exemplo, no caso de espécies que são hermafroditas e que vão se autofecundar. Mas isso aí é cena para as próximas videoaulas. No momento, de maneira geral, lembra assim, assexuada, um indivíduo, sexuada, dois indivíduos. Além disso, na reprodução assexuada, não há troca ou mistura de material genético, enquanto que na reprodução sexuada, há troca ou mistura de material genético entre os dois indivíduos que vão estar envolvidos na reprodução. Mas seguindo aqui, tem mais diferenças. Tem sim, ó. Os descendentes de uma reprodução assexuada, eles são idênticos ao progenitor, ou seja, ao indivíduo que gerou eles. E são idênticos entre si. Nós podemos até dizer assim, ó,
que os descendentes de uma reprodução assexuada, eles são clones. E o que é um clone? Um clone é um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. Beleza. Já na reprodução sexuada, os descendentes são diferentes dos progenitores e também diferentes entre si. Então lembra aí, ó, na reprodução assexuada, todo mundo que é gerado é igual, enquanto que na sexuada, todo mundo que é gerado é o quê? É diferentão. Tá. Mas olha, continuando aí, pelo fato da reprodução assexuada gerar indivíduos geneticamente iguais, clones, nós falamos que a reprodução assexuada, ela não gera variabilidade. O que é variabilidade? São indivíduos diferentes entre si. É isso. Reprodução assexuada não gera variabilidade, enquanto que a sexuada vai gerar a tal da variabilidade. Ai, professor, eu acho que eu estou começando a entender esse negócio. Que bom, hein? Que bom. Mas, além disso, além da reprodução assexuada não gerar variabilidade, ela vai promover uma menor capacidade de sobrevivência frente às mudanças ambientais, enquanto que a reprodução sexuada promove uma maior capacidade de sobrevivência frente às mudanças ambientais. Vou te explicar melhor. Pensa só que você tem uma espécie que apresenta 100 indivíduos. E aí, esses indivíduos foram originados por reprodução assexuada. Aí, de repente, acontece no ambiente em que essa espécie vive, acontece uma mudança ambiental, uma alteração ambiental. Se essa alteração ambiental ela afetar um dos indivíduos, como todo mundo é igual, todo mundo vai ser afetado. E aí todo mundo pode morrer. E a espécie desaparece. Concordo ou não concordo? É claro que sim. A espécie desaparece. Agora, pensa na reprodução sexuada. Agora, supor que tem uma espécie, ela é formada por 100 indivíduos, e esses indivíduos, eles são diferentes entre si. Agora, supor que aconteça uma mudança ambiental, uma alteração ambiental. Se essa alteração ambiental, ela afetar um indivíduo, será que ela vai afetar necessariamente os outros? Não, né? Não necessariamente, porque agora existem diferenças entre os indivíduos. Então, a reprodução sexuada, ela é um tipo de reprodução que, por gerar a variabilidade, ela vai dar para a espécie uma maior capacidade de sobreviver frente às mudanças ambientais, frente às alterações ambientais. Então, por conta disso, tudo que eu te expliquei, vamos falar assim: a reprodução assexuada não favorece a evolução, enquanto que a reprodução sexuada favorece a evolução. E evolução a gente vai falar ainda nessa aula. Para finalizar, a reprodução assexuada é relativamente rápida e envolve um baixo gasto energético. As espécies que se reproduzem assexuadamente não vão gastar muita energia. Por outro lado, a reprodução sexuada, ela é relativamente lenta e envolve um alto gasto energético. Fala para mim aqui nos comentários. O ser humano, ele faz reprodução assexuada ou ele faz reprodução sexuada? Diz aí. Diz aí. Para ficar mais simples de você entender tudo isso que eu falei, vou jogar uma figura na tela. Então, vamos lá. Tá aí a figurinha. Temos aqui um esquema de reprodução assexuada e um esquema de reprodução sexuada. Então, você consegue observar aqui na figura que no esquema de reprodução assexuada, nós temos um indivíduo, que é uma bactéria, e essa bactéria ela vai se reproduzir por um processo chamado de bipartição, tá?
Olha o que é que ela vai fazer. Ela vai pegar o material hereditário dela, que nada mais é do que o DNA, aí ela vai fazer uma cópia desse material hereditário. Ela copiou o material hereditário. Depois que ela faz essa cópia, simplesmente essa bactéria, ela vai se partir no meio, se dividindo em duas bactérias, que nós vamos chamar aqui de bactérias filhas. Percebe? Cada bactéria formada ficou com uma molécula de DNA. Essas moléculas de DNA, elas são idênticas. Portanto, nós podemos dizer que essas bactérias filhas são bactérias clones. Então é isso a reprodução assexuada. Ó. Precisou só de um indivíduo, que foi essa bactéria aqui, ó, que está escrito aqui célula bacteriana, e aí foi gerado a partir desse único indivíduo os descendentes, e esses descendentes possuem o mesmo material hereditário, o mesmo DNA, portanto são clones. Tá? Não gerou variabilidade. Mas aqui do lado nós temos um esquema de reprodução sexuada na espécie humana. Olha só, bem aqui temos um homem que produziu uma célula reprodutora chamada de espermatozoide e uma mulher que produziu uma célula reprodutora chamada de ovócito. O espermatozoide se encontra com o ovócito em um fenômeno chamado de fecundação, que é a união entre essas duas células reprodutoras. Aí se forma uma única célula, que é o zigoto. Dessa única célula se desenvolve o embrião, que depois origina um novo ser humano, que é eu. Olha eu quando era bebê, um bebê lindo, tá aqui eu, ó, um novo ser humano. E eu, novo ser humano, sou diferente do homem que me gerou, que foi o papai, e da mulher que me gerou, que foi a mamãe. Eu tenho material genético que veio tanto do papai quanto da mamãe. Concorda comigo? Ó? Veio material genético através do espermatozoide do papai e do ovócito da mamãe. E esses materiais genéticos que se misturaram me originaram. Isso é reprodução sexuada, gente. Dois indivíduos participam, a troca ou mistura de material genético, e aí forma-se um novo indivíduo que é diferente dos pais e que vai ser um ser único aqui na face dessa terra. É isso mesmo. Atenção, coloquei uma atençãozinha aqui para você e numa aula de biologia, uma atenção nunca deve ser negligenciada. A hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos. E isso se dá através do material genético, através do material hereditário, gente. Então, a hereditariedade é isso. Transmitir características de uma geração para outra, de pais para filhos. E como é que essas características são transmitidas? Através do material genético. E quem que é o material genético? Olha só aqui, ó. O material genético que passa de geração para geração é a molécula de DNA, a qual contém todas as informações sobre a estrutura e o metabolismo da espécie. É isso mesmo. Então, isso daí é reprodução, isso daí é hereditariedade. E agora a gente vai para a nossa quinta característica, que é o metabolismo. Vamos compreender aqui direitinho do que se trata esse tal de metabolismo. Então, lá vai a leitura do conceito para vocês. Gente, metabolismo é o nome que é dado ao conjunto de reações químicas que acontecem, que ocorrem nos seres vivos. É isso que é metabolismo. Não sei se você já leu sobre, ou já escutou falar sobre, mas o que mantém um ser vivo são reações que acontecem dentro de suas células, reações que permitem um funcionamento correto do ser, tá? E essas reações, todas elas em conjunto, nós chamamos de metabolismo. Galera,
O metabolismo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o anabolismo e a segunda parte é o catabolismo. Lembra aí, ó, anabolismo e catabolismo. O que é o anabolismo? O anabolismo é a parte do metabolismo que se refere ao conjunto de reações químicas de construção, enquanto que o catabolismo ele se refere à parte do metabolismo que envolve as reações químicas de desconstrução. Então, anabolismo, reações químicas de construção, catabolismo, reações químicas de desconstrução. Aí, professor, e tá um pouco confuso para mim, tá um pouco confuso. Então, vamos para a figura aqui ao lado, ó. Vamos para a figura para ficar fácil. Temos aqui, desse lado, um esquema de anabolismo. Então, perceba que aqui em cima nós temos várias bolinhas que são de tamanhos e de cores diferentes. Aí, o que é que vai acontecer? Essas bolinhas, através de uma reação de anabolismo, elas vão se reunir para formar algo maior, que é isso aqui embaixo, ó. Isso é anabolismo. Eu peguei coisas menores e formei algo maior. É uma reação de construção. Eu estou construindo algo. Já ao lado, nós temos o catabolismo, que é o contrário. O catabolismo é a desconstrução. Então, temos aqui algo maior que está sendo desconstruído. Temos algo maior que está sendo separado em coisas menores, que são as bolinhas de cores e tamanhos diferentes. Então, se você vê coisas menores, coisas simples, formando coisas maiores, coisas complexas, anabolismo. Se você vê coisas maiores, coisas complexas, sendo transformadas em coisas menores, coisas simples, é o catabolismo. Tudo certo? Se construiu, anabolismo. Se destruiu, catabolismo. Observação. O metabolismo está relacionado à habilidade que os seres vivos têm de manter suas condições internas equilibradas quando as condições ambientais são alteradas. Gente, assim, em geral, os seres vivos, eles tendem a manter um equilíbrio interno. Esse equilíbrio interno a gente chama de homeostase, tá? Não importa se haja uma mudança ambiental, os seres vivos, em geral, eles tendem a manter as suas condições internas constantes. Isso a gente chama de homeostase, é manter um equilíbrio. Então, o metabolismo é que trabalha para manter dessa homeostase. Ele trabalha através do anabolismo e do catabolismo. E aí, nós chegamos, então, à sexta característica dos seres vivos, que é a nutrição. A nutrição, ela está relacionada com a capacidade dos seres vivos de conseguirem nutrientes para manter a sua estrutura e para manter o seu funcionamento. E quando se fala em nutrição, você precisa entender que existem dois tipos de seres vivos. Existem os seres autótrofos, olha o nome, seres autótrofos, e existem os seres heterótrofos, olha o nome, seres heterótrofos. Os seres autótrofos, eles são aqueles capazes de produzir o próprio alimento. São representados pelas algas e pelas plantas, que vão fazer o processo de fotossíntese, e aí vão conseguir produzir o seu próprio alimento. Os seres heterótrofos, que são aqueles incapazes de produzir o próprio alimento, eles são representados pelos protozoários, pelos fungos e pelos animais, por exemplo. Tá? Então, ó, não esquece, seres autótrofos produzem o próprio alimento, seres heterótrofos não produzem. Seres autótrofos, exemplos, algas e plantas. Seres heterótrofos,
protozoários, fungos e animais. Tá? Aí, professor, mas como é que acontece? Como é que acontece a fotossíntese? Deixa eu te mostrar aqui que eu sei que tu tá curioso para saber um pouco mais sobre fotossíntese. Então, vou dar um zoom aqui no esqueminha que eu coloquei na tela para vocês. Tá aqui, ó. A fotossíntese é um processo feito por algas e plantas, no qual algas e plantas produzem seu próprio alimento. Mas como é que isso acontece? Muito fácil de entender. Na fotossíntese, as algas e as plantas elas vão pegar a água e o gás carbônico, que são substâncias simples, e com a luz solar, as algas e as plantas vão produzir glicose, que é uma substância mais complexa, e gás oxigênio. Então, para a fotossíntese acontecer, é necessário água, gás carbônico e luz, tá? Lembrando que água e gás carbônico são substâncias simples. E quando ela acontece, o que é produzido glicose e gás oxigênio, lembrando que a glicose é uma substância mais complexa. E aí, gente, ó, percebe? Bora ver se tu tá acompanhando a aula direitinho. Fotossíntese é uma reação de anabolismo ou é uma reação de catabolismo? Pensa aí, pausa o vídeo, pensa e responde. Isso mesmo! Se você falou anabolismo, você acertou. Porque o anabolismo não é construir algo a partir de coisas simples? Eu te falei que na fotossíntese, água e gás carbônico, que são substâncias simples, vão permitir a formação, por exemplo, de glicose, que é uma substância mais complexa. Legal, legal. E a glicose que é produzida na fotossíntese é o que nós chamamos de alimento. A glicose é um carboidrato, tá? Mas olha que curioso, gente. Existe um processo que é contrário ao processo de fotossíntese, que é o processo chamado de respiração celular, que é feito pela maioria dos seres vivos. Enquanto que a fotossíntese ela produz glicose, a respiração celular ela vai consumir a glicose. Enquanto que a fotossíntese produz gás oxigênio, a respiração celular vai consumir gás oxigênio. Olha o que acontece na respiração. A glicose e o gás oxigênio vão ser consumidos, tá? E aí, conforme eles são consumidos, é produzido água e gás carbônico. Aí, professor, mas para que acontece respiração? Gente, é através da respiração que os seres vivos conseguem ter energia para o seu funcionamento. Respiração celular é um processo de liberação de energia, é um processo de produção de energia, em que glicose e gás oxigênio são utilizados, e aí é liberada energia a partir da glicose, e com isso é produzido a energia, água e gás carbônico. Fechou? Então, isso aí é a tal da nutrição. E aí, galera, nós chegamos aqui, então, à nossa sétima e última característica, que é a evolução e a adaptação. Gente, eu preciso que vocês lembrem-se sempre de um negocinho que eu vou falar aqui, que é muito, mas muito, mas muito sério. Quando nós escutamos falar na palavra evolução no nosso dia a dia, nós pensamos sempre em melhora. É ou não é verdade? Claro que é. Por exemplo, você tem um amigo e esse seu amigo ele estava com dificuldade em matemática e ele melhorou na matemática. Aí você chega com ele e fala assim: ó, querido amigo, você teve uma grande evolução em matemática. Aí você bate palmas, você se abraça. É uma coisa bem legal. Enfim, só que na biologia, a palavra evolução ela não tem nada a ver com melhora. Na biologia, a palavra evolução ela tem a ver com modificação, ela tem a ver com transformação. Na biologia, a palavra evolução ela tem relação com o conceito de adaptação. Então, olha o que eu coloquei aí na tela para vocês. Evolução é o processo por meio do qual
as espécies se modificam ao longo do tempo. A evolução, segundo a biologia, é um processo que aconteceu, está acontecendo e sempre vai acontecer enquanto houver vida. Gente, e eu coloquei duas observações aqui, ó. A primeira é: a evolução promove a adaptação e pode levar ao surgimento de novas espécies. Aí, professor, mas o que é adaptação? Vamos lá, porque esse conceito é importante também. Gente, adaptação é qualquer característica que um ser vivo tenha que aumente as suas chances de sobreviver e, consequentemente, de se reproduzir. É isso que é uma adaptação. Não esquece, qualquer coisa, qualquer característica que um ser vivo tenha que aumente as chances dele de sobreviver e de se reproduzir no ambiente em que ele vive. Coloquei até aqui embaixo esse conceito na forma de uma atenção. Ó. Então, em biologia, adaptações referem-se às características dos organismos que os permitem sobreviver e se reproduzir melhor em seu ambiente do que se não as possuíssem. Então, a evolução, ela tende a levar as espécies a se adaptarem, tá bom? E, além disso, é graças ao processo de evolução que ocorre o surgimento de novas espécies. Para a ciência, por exemplo, todas as espécies de seres vivos que existem no planeta Terra, e olha que já é muita espécie, todas elas descenderam de uma única espécie ancestral que surgiu no nosso planeta há bilhões de anos atrás. Essa única espécie, a primeira de todas, sofreu o processo de evolução e foi originando outras espécies que foram originando outras espécies até chegar na biodiversidade que nós temos hoje. Tá? E a segunda observação é que a evolução é desencadeada por vários fatores, dentre os quais 3 se destacam, que são a mutação, a reprodução sexuada e a seleção natural. O que é uma mutação? Gente, vou falar de maneira breve aqui, porque não é uma aula de evolução em si. A gente vai ter uma aula completinha de evolução futuramente. Mas aqui é só o geral para você entender em termos bem gerais esse processo, tá? Então, uma mutação, ela é uma alteração no material genético. O curioso é que as mutações, elas levam ao surgimento de novas características. Essas características novas que surgem por mutação, elas podem ser boas ou ruins. Não necessariamente uma mutação vai levar ao surgimento de uma característica ruim, tá? Cuidado com isso, porque tem gente que escuta a palavra mutação e pensa sempre que é ruim. Não, ela leva ao surgimento de características que podem ser boas ou ruins. A reprodução sexuada, que a gente já estudou nessa videoaula, ela vai ajudar com que uma característica surgida por uma mutação, ela seja transmitida de uma geração para outra. A reprodução sexuada, ela garante isso daí. Além dela garantir isso, ela também amplifica aquela mutação dentro de uma espécie. E mais, ela permite que o material genético dos indivíduos de uma espécie se misturem. Então, se, por exemplo, em um indivíduo surgiu uma mutação e no outro indivíduo da mesma espécie não surgiu essa mutação, quando eles se reproduzirem sexuadamente, a mutação ela vai para o descendente. Ela pode ir para o descendente. Porque lembra, na reprodução sexuada, o descendente ele herda material genético tanto do pai quanto da mãe. Então, a reprodução sexuada, ela permite que uma característica surgida por uma mutação passe de uma geração para outra, ela permite que a mutação se amplifique dentro da espécie e ela permite que haja troca de material genético entre os indivíduos. E ela também é muito importante, então, para o processo de evolução. E a seleção natural, por último, ela nada mais é do que aquilo que faz com que características mais vantajosas dentro de uma espécie permaneçam
e características menos vantajosas dentro de uma espécie desapareçam. Tu quer um exemplo prático, né? Tu quer que eu sei? Então vamos lá, vou colocar aqui para ti. Na verdade, já está aqui para ti. Olha essa figura que eu coloquei. Temos aqui na figura uma população de ratos. Tá? Então, todos esses ratos aqui, eles pertencem à mesma espécie. E dentro dessa população, dentro dessa espécie de ratinhos, né, existem os ratinhos que apresentam coloração escura e ratinhos que apresentam coloração clara. E aí você percebe que o ambiente em que eles estão, esses ratinhos, é um ambiente que tem um fundo escuro. E aqui em cima tem uma ave predadora velha de guerra. Galera, vamos pensar, ó, todos os ratinhos são da mesma espécie, mas entre eles existe variabilidade, existem diferenças que foram originadas por mutações, reprodução sexuada, enfim. E aí eu te pergunto, essa ave predadora, ela vai conseguir ver melhor quem aqui nesse ambiente? Os ratinhos escuros ou os claros? Hein? Concorda comigo que ela vai conseguir ver melhor os ratinhos claros? Sim, é isso mesmo. Então, se ela vai ver melhor os ratinhos claros, o que é que essa ave vai fazer? Vai devorar mais os ratinhos claros. Porque nesse ambiente, ser ratinho claro é uma característica desvantajosa. Porque os claros, eles acabam ficando mais visíveis para o predador, enquanto que os ratinhos escuros estão mais camuflados. Então, a ave começa a devorar os ratinhos claros. Então, ser ratinho escuro nesse ambiente é uma adaptação, é mais adaptativo, né? Confere mais chance de sobreviver e reproduzir. Aí percebe que com o passar do tempo vai diminuindo a população, ou melhor, vai diminuindo a quantidade de ratinhos que tem coloração clara e vai aumentando a quantidade de ratinhos que tem coloração escura. Simplesmente porque os ratinhos escuros, como estão mais camuflados, têm mais chances de sobreviver e aí eles se reproduzem mais, vai aumentando cada vez mais os ratinhos escuros e vai diminuindo cada vez mais os ratinhos claros, tá bom? Ao longo do tempo, a população muda. A tendência é que desapareçam os ratinhos claros e permaneçam os escuros. Legal, né? Isso é seleção natural. Tá? A característica mais vantajosa, que é ter coloração escura, permaneceu. E a menos vantajosa, que é ter coloração clara, está desaparecendo com o passar do tempo. Suave, tranquilo, sem crise. E aí, galera, nós chegamos ao fim dessa nossa primeira videoaula de introdução à biologia. Galera, eu queria falar com vocês aqui rapidinho antes de vocês irem embora, tá? Eu tenho um caderno de questões de biologia que eu preparei que tá muito bacana, tá muito completo. Nesse caderno de questões, eu coloquei todas as questões de biologia que já caíram no Enem, de 2009 para cá. São todas as questões. E não é só da primeira aplicação do Enem. Aqui tem PPL, aqui tem Enem Libras, tem várias aplicações aqui. Tá? São mais de 500 questões de biologia que eu selecionei, peguei prova por prova do Enem, tirei as questões de biologia. E o melhor de tudo, eu separei todas essas questões por assunto. Então, elas estão separadas por assunto. Exemplo, todas as questões de bioquímica estão aqui separadas por assunto. Todas as questões de citologia aqui separadas por assunto. Todas as questões de genética estão aqui separadas por assunto. Ei, tudo está aqui. E esse material tá lindo demais. Dentro dele tem as estatísticas sobre aqueles assuntos que são mais cobrados. E, é claro, tem um gabarito aqui de fácil acesso. Estatística e gabarito. Eu vou deixar esse material disponível para você. Aqui embaixo no link, ele tem um valor, tá? Ele está disponível na versão digital na Hotmart. Tem um valor
E para quem usar esse cupom aqui de desconto embaixo, Sinapse Biologia, vai ter 50% de desconto para ter acesso a ele. Beleza? Então, quem puder, vai lá, ajuda, vai apoiar muito o crescimento desse canal para eu trazer aulas cada vez melhores para vocês, para eu conseguir deixar aqui as gravações sempre com maior qualidade. Então, quem puder, vai lá, adquire seu material e não fica perdendo tempo procurando questão em vários sites, fazendo questões que não tem nada a ver com o Enem. Se você quer fazer um bom Enem, quer entrar na faculdade, você tem que fazer questões do próprio Enem, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia nessa videoaula. Um abraço muito apertado e até a próxima. Tchau, galera. Falou!